Olá pessoal, vamos hoje aqui aprender como calcular, uma parte da população afetada por alguma coisa ou alguma característica específica, uma parcela dessa população. Eu quero comparar com 1 milhão de habitantes. Então muita gente tem solicitado isso, tem me perguntado, tem surgido isso na mídia e as pessoas não têm entendido muito bem. Basicamente acontece o seguinte: você quer comparar alguma parcela da população, por exemplo, do Brasil com a Argentina, né? Aí quando você percebe, dá uma discrepância. Mas por que dá uma discrepância? Porque a população do Brasil é muito maior que a da Argentina, né? Mas, há cálculos que a gente tem que levar em consideração vários outros fatores, mas eu estou aqui para mostrar a matemática. Eu quero explicar como faz o cálculo. Vou dar o exemplo das mortes por Covid-19, que é o que está em alta. Quem pediu ajuda na orientação, na explicação desse tema, pediu para fazer o cálculo em cima das mortes. Não estou aqui para falar que só fala de morte, não. Nada disso. Estou fazendo diante da solicitação que me foi feita e algo que é recorrente na mídia. Por isso que eu vou fazer isso. Atenção, peguei dados da internet assim, do jeito que eu pesquisei, pode ter dado errado, eu fiz valores aproximados, eu estou aqui preocupado em explicar a matemática por trás disso, né? Então, como funciona? Por exemplo, no Brasil tem 210 milhões de pessoas e morreram 17 mil aproximadamente por Covid-19. Ok? Então, como faz esse cálculo por milhão de habitantes? Como que seria isso? Basicamente, você vai fazer o seguinte. Então, em relação ao Brasil, você vai fazer o seguinte. Dentre 210 milhões, faz duas carreirinhas de 3 zeros. Dentre eles, morreram 17 mil. Beleza? Eu quero saber esse cálculo sem considerar o 210 milhões, e sim considerando por milhão. Se é por milhão, você vai fazer o cálculo em relação ao 1 milhão. Então, basicamente, é uma regrinha de 3. Parece que não, mas um cálculo que está muito na mídia é feito por regra de 3. Então, fica bem simples, não tem muito segredo. Então, eu vim aqui para apresentá-los e destacá-los para vocês, ok? Só multiplicar cruzado, mas antes disso percebemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu corto 6 zeros, certo? E na hora de multiplicar cruzado fica 210 vezes x, 210x, 17 mil vezes 1, 17 mil. Em resumo, você desconsidera aquela parte de milhão e a resposta se torna 17 mil por 210. Corta mais um zero, resolvendo o cálculo aqui, 1.700 dividido por 21 dá exatamente, aproximadamente, na verdade, 81. Então, no Brasil, há aproximadamente 81 mortes por 1 milhão de habitantes. Significa o quê? Que se no Brasil tivesse 1 milhão de habitantes, o cálculo seria mais ou menos de 81 mortes por milhão. E qual é o resumo que a gente chega? O resumo que a gente chega é, para fazer o cálculo de mortes por milhão de habitantes, por exemplo, o cálculo de mortes, por exemplo, de alguma coisa, por milhão, o que você faz? Você faz o número de mortes em cima dividido por um número que representa a quantidade de milhão de habitantes. Então você vai desconsiderar os zeros que vem na frente. Você vai meio que desconsiderar isso daqui. Então você vai considerar somente o número que representa a quantidade em milhão de habitantes do país ou da cidade. Vou fazer outros cálculos para ficar mais claro isso que eu acabei de falar. Por exemplo, São Paulo teve 4.800 mortes. Então vai ser 4.800 dividido por... Não é 44 milhões, você vai esquecer o milhões. Você vai colocar só 44.
Então vai dar 4.800 dividido por apenas 44, dá cerca de 109 mortes por milhão. Vou botar M por M, ok? M minúsculo mortes, M maiúsculo milhão, beleza? Então, a situação em São Paulo é mais crítica que o próprio Brasil, né? Quando a gente analisa o estado de Nova York, o estado de Nova York teve 23 mil mortes e a população de Nova York, né, do estado de Nova York, pelo que eu peguei aqui, eu não sei se eu peguei da cidade, né? Como eu falei, eu posso ter pegado o dado errado, eu estou aqui preocupado com a matemática, ok? Deu 20, eu posso cortar o zero aqui, então dá 2.300 dividido por 2, exatamente 1.150 mortes por milhão. Tudo é regra de 3, só que aqui a gente fez uma pequena fórmula, beleza? Os Estados Unidos, né? Então, aqui, deixa eu riscar aqui. Os Estados Unidos tem 91 mil mortes, né? Então é 91 mil dividido por 328 milhões, eu não considero milhões, então se eu dividir isso daqui, 91 mil dividido por 328, dá exatamente 277 mortes. Se os dados são corretos, né? Fica essa atividade para vocês. Se os dados são corretos, observa-se que realmente em Nova York também é mais crítico que o próprio estado como um todo, né? O próprio país como um todo, né? Então isso é bem importante aí a analisar. E por último, né, a surpreendente, né, na minha opinião, a Argentina, né, que ela tem apenas, não seria a palavra correta, mas tem, em comparação, né, matemática, ela tem 382 mortes por 44 milhões. Então, isso gera 382 dividido por 44 milhões dá cerca de 8 mortes, né? Aproximadamente dá 8,7 mortes por milhão de habitantes. Então, é a menor taxa diante desse cálculo aqui. Esses dados foram feitos hoje, né? Se eu não me engano, hoje é dia 18 de maio, tá? A pesquisa dos dados, alguns dados, como eu falei, pode estar incorreto. Eu vim aqui trazer matemática. Lógico que, se eu trouxe algum dado incorreto, peço que vocês comentem aí e me corrijam, né? Para ajudar ainda mais. Mas eu vim aqui trazer a matemática por trás dessas notícias que estão na mídia aí. Forte abraço, tamo junto.